que eu trago um modelo de averbação de duplicidade, em que tem aí o número da matrícula, demonstrando que as matrículas elas devem fazer remissão recíproca entre elas. Então se faz a averbação de duplicidade em todas as matrículas que estiverem duplicadas. Outro procedimento, que é o procedimento dos imóveis matriculados em serventia territorialmente incompetente. Essa questão ela vem a tratar aquelas situações em que, por falta de controle da malha imobiliária, foi aberto uma matrícula de um imóvel que não deveria ter sido registrado naquela circunscrição. Isso hoje é algo mais difícil de acontecer, a não ser que haja a total falta de controle. Hoje com o SIG-RI isso vai acabar sendo impossível, mas somente após a finalização do IR. Mas assim como lá em Paratinga, que foi o pré-protótipo que acabou surgindo o provimento a partir daí, aquela história toda que eu contei para vocês que eu fui interventor nesse município da Bahia, se lá as sobreposições chegaram a 12 vezes a área do município, uma situação bem complicada. E mais de 200 imóveis estavam fora do município, ou seja, imóveis que foram averbados essa situação em que a poligonal do imóvel não se encontrava dentro do município. Obviamente que ali haviam outros problemas, né? A Operação Faroeste foi outra, por decisões judiciais que foram depuradas depois pelo STJ, né? Com inclusive situações mais complexas aí que envolvia o Poder Judiciário, enfim, mas a questão lá foi um levantamento de 200 e tantos imóveis que estavam fora do município. Isso só foi possível após um procedimento, à época criado por mim, mas que depois foi também aqui incluído, assim como a sobreposição de área, duplicidade e outros, foi incluído aqui no provimento. E o que o provimento diz? No caso de matrícula aberta em serventia territorialmente incompetente, o que não deve acontecer, mas se é existente, o oficial de registro deve resolver esse problema, o oficial deverá, de ofício, promover respectiva averbação notícia na matrícula, então informando que esse imóvel não é daquela circunscrição, comunicar o fato ao registro de imóveis competente, a serventia competente, preferencialmente de modo eletrônico, e não praticar nenhum ato mais naquela matrícula, exceto a averbação do seu encerramento, a ser realizada após a abertura da nova matrícula na serventia competente. Então, o que pode acontecer aqui? Pode ser que não haja abertura de nova matrícula, porque de repente vai dar sobreposição de área com o imóvel naquela circunscrição. Isso hoje com o SIG-RI, mais uma vez, vai ser mais fácil da gente ter esse controle. E certamente, a partir da realização do inventário estatístico, do IRE, alguns locais, principalmente, talvez a gente pode pensar, a gente sabe que na Bahia tem situações e problemas fundiários, como foi exatamente onde nasceu o IRE, né? Regiões do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, regiões da Amazônia Legal, principalmente, tem grandes problemas fundiários em relação a isso, que são problemas históricos, e é bem possível que se encontre não só sobreposições, duplicidades, como também imóveis registrados em outros municípios. No caso, lá em Paratinga, se fazia isso até para pegar empréstimos bancários em bancos de outros estados. Então é uma situação que era problemática e que agora então a gente consegue ter vai conseguir ter esse controle a partir do IRE aliado a ferramenta que é o SIG-RI. Vale também dizer que o parágrafo único do artigo 440-BC ele vai dizer que esse artigo ele não se aplica às hipóteses de incompetência territorial superveniente, né?
a abertura de matrícula por alteração da circunscrição imobiliária, né? Aquela situação, o registro de imóveis, existia um único registro de imóveis no município, aí por lei estadual virou 2 registros de imóveis, não é esse caso. Esse caso a gente tem já a previsão na lei de registros públicos, deve ser encaminhado as matrículas, aberta as matrículas quando as matrículas no novo registro de imóveis a partir do registro, não é esse caso. São os casos em que eventualmente e que realmente aconteceu a abertura de imóveis em circunscrição diversa. Outro problema, também muito identificado no exemplo que eu dei de Paratinga, foram coordenadas geodésicas que não fechavam um polígono. A gente viu que uma das funções do SIG-RI vai ser verificar o fechamento dos respectivos polígonos. Então, imóveis georreferenciados, eles não podem ser analisados pelo ser humano sem uma ferramenta, sem tecnologia. Por quê? O que eu consigo ver no imóvel georreferenciado? Consigo ler ali números, coordenadas, latitude e longitude, ou então se tiver em outra forma, norte, leste, enfim, mas eu consigo ver isso. Mas eu não consigo visualizar o imóvel a não ser que eu coloque aquilo num sistema de informações geográficas, aqueles dados em texto em um sistema de informações geográficas. E o que acontecia? O georreferenciamento começou a ser mais comum a partir dos anos 2000. Sendo o georreferenciamento mais comum a partir dos anos 2000, é óbvio que quem tinha acesso à tecnologia eram mais os profissionais técnicos. E muitos registros de imóveis, até recentemente, não tinham, faziam a análise apenas formal das plantas que eram apresentadas, mas não conseguiam lançar em um sistema de informações geográficas. E qual que é o problema disso? Muitos imóveis podem não fechar um polígono, ou seja, eles podem ou não estarem localizados no local que dizem que estão, ou podem não fechar um formato, não ter um formato fechado de imóvel. Como exemplos que a gente vê em que você não consegue encontrar o marco inicial com o marco final do imóvel. O que o artigo 440-BD do Código de Normas vem a estabelecer? Vem estabelecer o seguinte: constatada a existência de imóveis com coordenadas geodésicas que não contenham descrição, cujos elementos não formem um polígono, não permitam indicar a sua localização no globo terrestre, o oficial de registro promoverá a averbação dessa condição, devendo exigir a competente retificação quando do primeiro ato de transmissão ou oneração do bem a ser realizado pelos interessados. Então, basicamente, a solução não é difícil aqui. É claro que se o imóvel ele tiver algum problema de discussão quanto à propriedade ou tiver sobreposição de área nele, é mais complexo. Agora, se o problema é só no fechamento do polígono, o que o registrador vai fazer? Averba a notícia da ocorrência desse erro na descrição da poligonal. E 2, quando do primeiro ato solicitado pelo requerente, então imagina, o dono de uma fazenda chega lá, eu quero fazer a transferência desse imóvel. Tranquilo, mas olha só, aqui no seu imóvel está averbado que essa poligonal não fecha. Você vai ter que fazer o quê? A retificação de área. Aí faz a retificação de área nos termos do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Então essa é uma situação que vem a dar uma solução para o caso de forma padronizada e também bastante simples até. Então, nós temos 2 atos: realização da averbação e depois a retificação para que haja o cancelamento da averbação de erro na descrição da poligonal georreferenciada. Aqui temos um exemplo de averbação, né? Então, aqui, inclusive, foi um exemplo de averbação realizada
em relação a esse erro, então é uma informação mesmo dizendo que ocorreu a verificação e que há um erro na descrição, para constar a informação de que o imóvel, objeto daquela matrícula, possui um erro material na descrição da área ou perímetro, sendo que a descrição georreferenciada do imóvel não constitui um polígono, e aí faz essa publicização na matrícula e, a partir daí, nós temos a possibilidade de, quando do primeiro ato, exigir a retificação diária. Outra exigência aqui, outro procedimento, melhor dizendo, é basicamente decorrência da aplicação do IRE. O que é? Nós temos o encerramento gradual do sistema de transcrições. O que é o sistema de transcrições? Vamos relembrar. É o sistema antigo, anterior à Lei 6.015 de 1973, nossa atual Lei de Registros Públicos, que vem a prever, a Lei de Registros Públicos, a substituição das transcrições pelas matrículas. No entanto, essa substituição ela se deu a partir do primeiro ato. Então, após 1973, quando a realização do primeiro ato registral, se deveria encerrar a transcrição e abrir uma nova matrícula. Só que havia o entendimento, isso aqui é uma divergência histórica, de que não havia previsão na lei anterior de encerramento da transcrição. Por quê? Porque a transcrição ela era baseada não no fólio real, ou seja, não havia uma transcrição por imóvel, havia por pessoa, e era muito difícil fazer esse controle da quantidade de imóveis. O que mudou em 1973 com a Lei de Registros Públicos, que passou a estabelecer o sistema de matrículas, que é um sistema muito mais organizado, concatenado, na ideia de que cada imóvel vai ter uma matrícula e cada matrícula vai ter um imóvel. Mas qual que é a problemática? Como não havia previsão na legislação anterior, mas apenas na lei atual, sobre a questão de averbações ou anotações, muitos registradores entendiam que não cabia fazer averbação ou a anotação, já que não tinha previsão, a anotação do encerramento daquelas transcrições. O que se fazia? Apenas se fazia a remissão na matrícula aberta de que ela decorreu da transcrição número tal. E aí o que a gente tem a partir do IRE? Como vai haver uma análise do acervo retroativo, a ideia é verificar todos os registros anteriores para ir em cada transcrição e encerrar a respectiva transcrição que não foi encerrada, porque muitas vezes pelo entendimento de que não era possível fazer essa anotação / averbação, ou até porque se entendia desnecessário. Mas hoje se percebe a necessidade. A maioria das grilagens que ocorreram, eu falo por experiência própria, em Paratinga, foram de transcrições com descrições precárias. A exemplo, uma área de terras, termo em município tal, que vale tantos réis. Uma situação que daqui a pouco virava áreas gigantescas. Por isso que é necessário encerrar as transcrições. É óbvio que não vamos conseguir encerrar todas as transcrições, mas as transcrições podem ser encerradas gradualmente. E muitas transcrições já deveriam ter sido encerradas. Esse é o ponto. E como que eu vou saber qual transcrição deve ser encerrada? A partir da verificação daquela informação que tem lá no início, na cabeça ou no inventário de cada matrícula, registro anterior. Certamente a matrícula número 1 do seu cartório, a matrícula número 2, a matrícula número 3 e várias delas, milhares, decorreram de transcrições. E se vocês forem olhar as transcrições, muito possivelmente o registrador de imóveis naquela época não encerrava essas transcrições. Aí é por isso a importância do IRE, por isso a importância desse procedimento de encerramento gradual do sistema de transcrições. E essa não é uma meta nova do CNJ.
ela é uma meta antiga, é a meta 19 do CNJ, que estabelece a obrigatoriedade do encerramento. Então, quando que eu vou encerrar a transcrição? Quando eu tiver um registro anterior constando aquela transcrição, então eu vou vincular isso, aí eu vou lá e averbo. E quando se perceber que pelos vários destaques que saíram daquela transcrição, ela foi encerrada. E aí eu vou lá e averbo todos os destaques, encerrando ao final as transcrições. Destaque, um exemplo. Antigamente acontecia muito. Fazia um inventário, era 10 filhos, abria 10 matrículas de frações daquela área que saía de uma transcrição. Então eu vou ter que averbar lá na transcrição esses 10 destaques, essas 10 matrículas, e aí ao final encerro aquela transcrição. Isso vai ser feito então através de IRE. E não pensem que é pouco. Em Bom Jesus da Lapa, onde eu era titular até recentemente, na Bahia, do registro de imóveis, de 7.000 transcrições, sobraram só 2.000 transcrições. E vejam, durante 30, 40, quase 50 anos, essas transcrições, olhando ali, sem fazer o IRE, elas estavam lá vigentes, permitindo que se emitisse certidões constando a informação de que aquela transcrição ainda estivesse válida. O que não corresponderia à realidade, dependeria da verificação das matrículas. Depois do IRE, então a gente sabe que lá de 7.000, apenas 2.000 transcrições restaram vigentes. Então, por isso, encerramento gradual das transcrições. Por fim, regularização remissiva na cadeia filiatória da matrícula e transcrições tem a ver com isso, ou seja, averbar os registros anteriores. Então, o oficial de registro de imóveis ele deve, de ofício, praticar os atos de averbação pertinentes nas matrículas ou transcrições que mantenham entre si vínculo filiatório imediatamente direto e que, por omissão ou erro material do serviço, não possui informação da cadeia tabular, ou seja, da cadeia de proprietários, como nos casos de destaques de áreas de parcelamento solo, trasladação integral do imóvel para outra transcrição ou matrícula e situações congêneres em que não tenha sido averbado o fato indicado a origem da nova matrícula. Um exemplo clássico: matrícula mãe, matrícula matriz de loteamento, e você não tem as averbações das saídas, dos lotes. O que vai ser feito? Isso também depende muito do IERE, né? Agora com essa análise do acervo retroativo. Ao final, uma averbação com todos os lotes que já saíram daquele loteamento, para ter esse controle. Muitos cartórios têm esse controle, mas assim, a realidade de grandes cartórios não é exatamente a realidade de pequenos cartórios ou de cartórios com acervo muito antigo. Então isso é algo importante também para evitar a problemática da gente não ter essa informação e continuar emitindo eventualmente certidões que não constem todos os destaques, todas as saídas. Então, também uma outra questão importante em relação a essa regularização remissiva é que nas hipóteses em que a matrícula ou transcrição anterior seja de outra serventia, o oficial ele deve encaminhar o relatório contendo os números das matrículas e as datas das respectivas aberturas para a conferência e a regularização de que trata o artigo, sempre que tal circunstância foi identificado. Então, às vezes pode acontecer um imóvel que ele foi aberta a matrícula, era um imóvel só. Vou dar um exemplo aqui até desses era um registro de imóveis só. Vou dar um exemplo até do caso da Operação Faroeste, né, que tinha Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto, 2 municípios baianos que foram o protótipo do IRE. O que acontece? Muitos imóveis, Santa Rita de Cássia é um registro de imóveis centenário, que é do século XIX, enquanto que
o registro de imóveis de Formosa do Rio Preto foi objeto de criação em 1989, então já no século XX, quase no final do século XX, então anos 80. Formosa do Rio Preto foi desmembrado de Santa Rita de Cássia. Então antes todos os registros eram feitos nessa cidade de Santa Rita de Cássia. E o que acontece? Das matrículas, a grande maioria das matrículas, foram abertas em Formosa do Rio Preto e aconteceu muitas vezes de não ter informado Santa Rita de Cássia. Então ocorria aí uma duplicidade, porque faltou essa informação. Claro que hoje isso é mais difícil de acontecer, a gente tem uma lote digital para encaminhar as informações, o SIG-RI vai certamente suprir esse problema, mas isso existe e a gente precisa resolver o acervo retroativo para trás. Então a ideia dessa regularização remissiva também é que quando houve o desmembramento de uma serventia, haja informação das matrículas anteriores para que o registrador da serventia que foi desmembrada, mais antiga, ele possa realizar a respectiva averbação de encerramento daquela matrícula ou transcrição lá no registro primitivo, no registro de origem. E a gente passa para o último procedimento aqui, um dos maiores novidades dentro do provimento, o último procedimento de saneamento de irregularidades na matrícula, que é um procedimento coringa. Por que eu digo isso? Ele é um procedimento subsidiário, ele vai caber quando não houver outro procedimento mais simples para ser realizado. Então, imagine o seguinte, eu tenho o procedimento, houve uma sobreposição de área. Qual o procedimento que eu faço? Primeiro, o procedimento de sobreposição de área. Não chegamos a uma resolução, autotutela registral. Outros procedimentos, ele fala que duplicidade, mesma coisa. Outros procedimentos, então, se houver um procedimento mais específico, esse vai ser o procedimento a ser realizado. Autotutela registral, ela é uma nomenclatura, eu acabei até escrevendo um artigo no Migalhas sobre isso, explicando a autotutela registral, junto com o professor Carlos Elias. Ela é uma nomenclatura interessante, uma nomenclatura que vem a remeter à autotutela administrativa, que é um conceito lá do direito administrativo. O que é autotutela administrativa? É a possibilidade da administração pública rever os seus atos eivados de alguma nulidade, ou rever os seus atos por conveniência e oportunidade. A autotutela registral, a ideia é próxima a isso, mas ela tem um escopo um pouco diferente. Por quê? No caso, o registrador ele pode rever os atos da serventia apenas quando eivados de nulidade ou de alguma questão que possa gerar discussão, autoindagação ou eventual litígio. Ou seja, aqui não há mérito administrativo, não há possibilidade de conveniência e oportunidade. O registrador não cancela ou não altera um registrador não altera um registro por conveniência e oportunidade. Ele faz isso mediante um procedimento quando houver alguma situação de autoindagação ou que possa gerar eventual litígio. A primeira diferença entre autotutela administrativa e autotutela registral é essa. A autotutela administrativa tem mérito administrativo também, pode alterar, cancelar um ato administrativo, inclusive por conveniência e oportunidade. Autotutela registral, não. Outra diferença na autotutela administrativa e a registral é que a administrativa não necessariamente exige o contraditório prévio.
Ou seja, não exige que haja entre as partes a ciência. Então imagine, eu faço um decreto e depois eu revogo esse decreto. Isso é autotutela administrativa. Não precisa cientificar todo mundo antes que foi atingido pelo decreto. Já a autotutela registral, há um procedimento prévio, então não é a mesma coisa. A autotutela registral, ela vai preceituar que deve ocorrer a notificação das partes. Como é que funciona então o procedimento? O procedimento ele decorre então da competência do registrador de imóveis, dessa ideia de juridicidade. É importante primeiro também mudar um pouco a nossa ideia de um registro de imóveis baseado na legalidade estrita, porque a gente tem hoje um princípio de juridicidade, uma ideia de interpretação. O profissional do direito, na qualidade de autoridade registral, é presidente desse ato e de outros atos, e ele deve buscar a resolução das questões de forma extrajudicial dentro da sua competência. Então, eu falo hoje que a gente tem mais uma ideia de juridicidade do que legalidade estrita. E a nossa ideia aqui dentro da autotutela é exatamente um procedimento que visa a resolver extrajudicialmente problemas existentes dentro do respectivo acervo. O procedimento, então, ele não é só um procedimento, ele é um processo de autotutela registral, porque ele dá contraditório e ampla defesa. Como é que funciona esse procedimento? Ele tem um passo a passo, uma marcha processual. O registrador pode abrir de ofício esse procedimento de autotutela. Então, nos casos de autoindagação, ou seja, aqueles que nós não temos prova pré-constituída, depende de comprovação por elementos probatórios externos que não estão ali dentro da serventia. Então, depende, por exemplo, de ouvir testemunhas, depende de apresentação de documentos, enfim. Nesses casos, que podem inclusive gerar litígios entre as partes, entre pessoas que fazem parte, que estão na matrícula, por exemplo, nós temos a situação de abertura de um procedimento mediante uma portaria que vai estabelecer qual é o objeto, quem são as partes atingidas, qual é a matrícula. Então é aberto ou a requerimento de um dos interessados, então pode ser o proprietário da matrícula, ou de ofício para a resolução de alguma eventual possível nulidade, anulabilidade existente dentro dessa matrícula. O registrador ele deve fazer um relatório circunstanciado dos fatos para que se dê conhecimento do que o processo trata e deve notificar as partes para que primeiro uma das partes responda, ou se não foi de ofício a abertura, foi a pedido de uma das partes, mandar esse pedido, essa petição a outra parte para que ela responda no prazo de 15 dias. Respondeu no prazo de 15 dias ou não respondeu. Se não respondeu, você aplica as regras do artigo 213, então considera-se que não houve impugnação. E se respondeu, deve-se dar novamente aí a parte adversa, deve-se dar ciência para réplica no prazo de 15 dias. Se entrar em um acordo, é possível fazer a conciliação. Se entrar em um acordo, se realiza os atos registrais acordados. Se não entrarem as partes em acordo, aí pode ser resolvido através do procedimento de autotutela registral do artigo 214, ou seja, autotutela realizada perante o juiz corregedor. Então se encaminha o procedimento pronto, com o relatório, com a portaria, com os documentos apresentados e nada obsta, claro, que as partes venham a discutir no âmbito judicial também este processo entre eles, caso haja discussão sobre o direito de propriedade.